Olá pessoal, Mário Oliveira mais uma vez por aqui, espero que estejam todos bem. No vídeo de hoje eu vou tentar responder uma dúvida que eu percebo que acontece com bastante frequência e que tem a ver com as bases de funcionamento do Lightroom. E eu acho que compreender como o Lightroom funciona é fundamental para que o seu fluxo de trabalho seja consistente e seguro. Eu percebo que as pessoas aprendem a usar o Lightroom muito rapidamente, mas pulam algumas etapas e essas questões relacionadas ao funcionamento, as bases de funcionamento do Lightroom, acabam ficando um pouquinho esquecidas. E a dúvida que eu vou tentar responder nesse vídeo é qual é a diferença entre catálogo e coleção. Coleção é a mesma coisa que catálogo, catálogo é diferente de coleção, para que serve catálogo e para que serve coleção. Então é isso que a gente vai tratar no vídeo. Vamos lá então para o computador para a gente tentar esclarecer essa dúvida. Então veja, eu já estou com o Lightroom aberto e quando eu abro o Lightroom, eu abro um catálogo. E eu posso provar isso olhando aqui na barra de identificação do catálogo, essa linha mais clara acima do seletor de módulos, porque aqui eu vejo o nome do catálogo com o qual eu estou trabalhando, Lightroom Catalog.lrcat. Portanto, só a partir dessa constatação a gente já observa que ao abrir o Lightroom eu estou abrindo um catálogo. No meu caso aqui especificamente eu estou utilizando o catálogo padrão do Lightroom, ou seja, quando você instala o Lightroom no seu computador pela primeira vez e abre o programa, ele cria um catálogo para você. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre catálogo, a gente tem um vídeo aqui no canal falando só sobre isso, como o Lightroom funciona, explicando essa ideia de catálogo. Vou deixar o card aqui e também o link na descrição do vídeo. Mas enfim, quando eu abro o Lightroom, eu abro um catálogo. Não é possível trabalhar com Lightroom sem trabalhar com catálogo. Se você nunca pensou em catálogo, se você não sabia exatamente o que era catálogo, você estava trabalhando com um catálogo mesmo sem saber. Porque o catálogo é fundamentalmente duas coisas. Primeira coisa, a interface do Lightroom. Então, para trabalhar com Lightroom, você precisa de um catálogo. E o catálogo também é uma base de dados que reúne os metadados, as informações sobre as fotos que foram importadas para esse catálogo. Então é isso que é o catálogo. O catálogo é, por um lado, a interface do Lightroom, por outro, um banco de dados que armazena os metadados das imagens importadas. Portanto, catálogo é diferente, absolutamente diferente de coleção. Quando a gente pergunta qual é a diferença entre coleção e catálogo, eu digo que é a diferença total, são coisas absolutamente diferentes. Enquanto o catálogo é a interface do Lightroom e um banco de dados, coleção é um método de organização lógica das imagens. Para trabalhar com Lightroom, necessariamente preciso abrir um catálogo. E eu posso criar coleções dentro de um catálogo, porque coleção é um recurso que o Lightroom me dá para organizar logicamente as imagens. A organização das imagens ela se dá de duas formas, a organização física e a organização lógica. A organização física diz respeito ao local onde as fotos estão, onde os arquivos estão no seu computador, em que HD você salvou aquelas fotos, em que pasta e em que HD você salvou aquelas fotos. A organização lógica diz respeito a organizar as imagens a partir de critérios que você define e que não estão ligados ao lugar aonde esses arquivos, essas fotos estão armazenadas no seu computador. E a gente vai entender isso já já aqui no meu Lightroom. Veja só, se eu vier aqui no subpainel pastas, é no subpainel pastas que eu vejo a organização física das imagens no meu computador. E veja aqui, eu tenho na HD Macintosh, HD principal aqui do meu computador, uma pasta chamada Fotos, e dentro dessa pasta chamada Fotos, uma série de subpastas. Eu tenho aqui aplicar preset na importação, dicas, perfil, RAW, vídeo, e tenho também ajustes em lotes. E dentro dessa pasta ajustes em lote, eu tenho anterior, sincronizar, autosync, corresponder, exposição. E veja, se eu clico em cada uma dessas pastinhas, eu vejo só as fotos que estão dentro dessas pastas. Essa é a organização física das fotos que eu importei para esse catálogo e que estão no meu computador, num HD qualquer aqui no meu computador. No meu caso, é o HD principal do meu computador, mas podia estar em qualquer HD externo conectado ao meu computador. Então, essa é a organização física. A organização física a gente pode
ver, a gente pode acompanhar, a gente pode realizar essa organização física no subpainel pastas do painel esquerdo do módulo da biblioteca. Perfeito. Agora, a organização lógica pode ser feita de várias maneiras. E uma das maneiras, e talvez a mais importante, a mais eficiente, são as coleções. Coleção, então, é um método de organização lógica das imagens e pode ou não ser utilizado. O catálogo, por outro lado, é sempre muito bom frisar isso, é a interface do programa, não dá para abrir o Lightroom sem abrir o catálogo, e também é um banco de dados que armazena os metadados das imagens importadas. Coleção, basicamente, são de 3 tipos: coleção rápida, coleção e coleção inteligente. Cada uma delas tem uma característica especial, mas basicamente a gente pode definir coleção, não importa se coleção rápida, coleção ou coleção inteligente, como um agrupamento virtual de fotos que é reunido a partir de um critério estabelecido pelo próprio usuário. Então eu decido qual critério que eu quero utilizar para reunir as fotos que vão estar numa coleção. E esse critério não precisa necessariamente ter nenhuma ligação com a organização física das imagens, ou seja, com a distribuição das imagens no meu computador, com a organização das imagens no meu computador. Coleção é tão importante que a gente tem aqui embaixo, no painel esquerdo do módulo da biblioteca, um subpainel só para as coleções. E o Lightroom já me dá um conjunto de coleção. Veja, a gente tem esse íconezinho que parece um arquivo que indica que a gente pode colocar alguma coisa ali dentro. E o que a gente guarda num conjunto de coleção são as coleções. Então o Lightroom já me dá um conjunto de coleções aqui que ele chama de coleções inteligentes. E dentro desse conjunto de coleções eu tenho uma série de coleções. Essas coleções especificamente são coleções inteligentes. Coleção inteligente é um tipo muito específico de coleção que se auto-atualiza. É um assunto um pouquinho mais avançado, não vai caber aqui nesse vídeo, é um assunto talvez para uma próxima aula. Mas enfim, é um tipo também de coleção e o Lightroom já te dá algumas dessas coleções inteligentes dentro desse conjunto de coleção que ele já te entrega no catálogo. Agora, eu posso criar quantas coleções eu quiser. E para criar a coleção, basta vir aqui à direita do subpainel Coleções, clicar nesse íconezinho de mais, esse menu suspenso abre e aqui eu tenho Criar Coleção. Quando eu clico em Criar Coleção, eu posso nomear, dar um nome para essa coleção que a gente vai criar. A gente vai criar a nossa primeira coleção. Eu vou chamar aqui de Catálogo versus Coleção. Então, esse catálogo, essa coleção vai ter esse nome, Catálogo versus Coleção. Eu vou desabilitar a opção de local, porque eu não quero que essa coleção seja guardada dentro de nenhum conjunto de coleção e também não quero, nesse momento, incluir nenhuma foto. Então eu vou desmarcar essas duas opções e isso vai ficar um pouquinho mais claro logo a seguir. Vou clicar em Criar e veja só, logo aparece para mim uma coleção com o nome Catálogo versus Coleção, indicando que eu não tenho nenhuma foto dentro dessa coleção. Então a gente criou a nossa primeira coleção. Veja, eu tenho um catálogo aberto, sem isso eu não consigo trabalhar com Lightroom, e dentro do catálogo eu tenho uma coleção. Eu vou voltar lá para o meu subpainel pasta, só para a gente entender ou rever como está aqui a minha organização física. Eu tenho, por exemplo, aqui nessa pastinha, Aplicar Preset na Importação, essas 4 fotos. Vamos supor que eu queira apenas uma dessas fotos nessa coleção que eu acabei de criar. Ou seja, eu quero que, independente de onde essas fotos estejam armazenadas no meu computador, e eu sei que elas estão dentro da pasta Aplicar Preset na Importação, dentro da pasta Fotos e na HD Macintosh, independente disso, eu quero que essas fotos estejam também nessa coleção que eu acabei de criar, Catálogo versus Coleção. Eu vou clicar nessa foto, arrastar até essa coleção e quando eu estiver em cima da coleção eu vou soltar. E veja só, eu tenho agora nessa coleção, Catálogo versus Coleção, uma foto. E se eu clicar nessa coleção, veja o que eu tenho. Eu consigo ver apenas aquela foto. Mas eu também quero, junto com essa foto, nessa coleção que eu criei, sei lá, vou pegar uma outra foto qualquer, essa aqui.
vou clicar e arrastar lá para cima daquela coleção. E agora eu tenho duas fotos nessa coleção. E eu vou fazer isso um pouquinho mais. Vou pegar uma outra foto qualquer. E vou pegar mais uma foto qualquer. E veja, agora essa coleção tem 4 fotos. E quando eu habilito essa coleção, ativo essa coleção, eu vejo apenas essas 4 fotos. Ou seja, eu estabeleci um critério qualquer, e é claro, aqui foi um critério aleatório, quer dizer, eu só escolhi as fotos, mas de qualquer maneira, eu defini quais fotos deveriam estar nessa coleção, independente do local físico onde essas imagens, onde os arquivos estão. Ou seja, eu não mudei de lugar aquelas fotos, esses arquivos. Eu não movi, não copiei, não dupliquei, eu não precisei gerenciar fisicamente essas imagens. Essas fotos foram organizadas nessa coleção a partir de um critério que eu defini. Vou criar novas coleções para a gente deixar isso mais claro. De novo, clico no mais, eu vou clicar em criar coleção e vou chamar aqui arquitetura. Então, eu quero uma coleção de arquitetura. E agora eu vou criar uma nova coleção e vou chamar Rio de Janeiro. E vou criar mais uma coleção e vou chamar de Florianópolis. Então eu tenho 3 coleções agora. Aquela primeira, 4 coleções na verdade, né? A primeira que a gente havia criado, catálogo versus coleção, arquitetura, Florianópolis e Rio de Janeiro. Então agora o que eu vou fazer é organizar dentro dessas coleções as fotos que dizem respeito ao nome que eu dei à coleção. Então eu vou tentar organizar dentro da coleção arquitetura, fotos de arquitetura, dentro da coleção Rio de Janeiro, fotos feitas no Rio de Janeiro, e dentro da coleção Florianópolis, fotos feitas em Florianópolis. Vamos ver se a gente consegue fazer isso. Todas essas fotos foram feitas em Florianópolis. Selecionei todas elas, clico e arrasto lá para Florianópolis. Mas veja, essas fotos mostram construções, são fotos também de arquitetura. Então eu também posso levar essas 4 imagens lá para dentro da coleção arquitetura. Vou para a pastinha anterior e todas essas fotos foram feitas em Florianópolis e também são fotos de arquitetura. Sincronizar. Todas essas fotos foram feitas em Florianópolis e todas essas fotos são fotos de arquitetura. AutoSync. Todas essas fotos foram feitas em Florianópolis, mas nenhuma delas é foto de arquitetura. Corresponder exposição. Todas essas fotos foram feitas em Florianópolis, são as fotos da Ponte Hercílio Luz aqui de Floripa. Eu vou colocar todas elas dentro da pastinha de Florianópolis, mas não vou botar em arquitetura. Aqui, todas essas fotos foram feitas no Rio de Janeiro, então vamos lá para a pastinha Rio de Janeiro. Perfeito, eu acho que assim já é o suficiente. Então veja, agora na coleção arquitetura eu tenho 16 imagens. E veja que na coleção Florianópolis eu tenho muitas dessas fotos que estavam em arquitetura também na coleção Florianópolis. Ou seja, a mesma imagem está em uma coleção arquitetura e na coleção Florianópolis. E eu não precisei duplicar os arquivos para isso. Isso é muito bacana, porque de outra maneira eu precisaria criar uma pasta, copiar e colar esses arquivos nessa outra pasta. Então eu teria uma pasta arquitetura, uma pasta Florianópolis, dentro da pasta arquitetura um grupo de arquivos e esse mesmo grupo de arquivos duplicado na pasta Florianópolis. Isso demandaria um esforço para gerenciar essas imagens e também demandaria, obviamente, espaço de armazenamento para esses arquivos. Com as coleções a gente não precisa fazer isso, porque coleção é virtual, não é real. Então não há necessidade de gerenciamento e nem ocupa espaço em disco. Ou seja, esses arquivos que a gente vê aqui, essas imagens, melhor dizendo, que a gente vê aqui na coleção, não são arquivos físicos, reais. São só visualizações criadas pelo Lightroom a partir da leitura dos metadados do catálogo, porque o catálogo tem essa informação armazenada, dizendo que esse arquivo, por exemplo, esse arquivo, apesar de estar guardado numa pasta fisicamente no meu HD, num HD qualquer do meu computador, também deve ser mostrado na coleção Florianópolis
assim como deve ser mostrado também na coleção Arquitetura. Então, essa é apenas uma informação de metadados que o Lightroom está lendo no catálogo. Portanto, a coleção é um meio de organização lógica das imagens, enquanto que o catálogo é o coração, o cerne do programa. Numa coleção, eu vou voltar aqui para o modo de visualização em grade, vou pressionar a tecla G no meu teclado, ou então clicar no primeiro íconezinho na barra de ferramentas do módulo de revelação. Vou ativar uma foto qualquer e se eu quiser remover essa foto da coleção, veja, basta clicar em Delete. Ao clicar em Delete, as fotos são removidas da coleção, mas elas não são mexidas, não são movidas, não são deletadas, nada acontece com elas fisicamente. Se eu voltar lá para minha pastinha fotos, veja, todas aquelas fotos estão no mesmo lugar que eu havia planejado desde o início, no momento da importação. Então, trabalhar com o catálogo é uma possibilidade muito interessante de organização lógica das imagens. Inclusive, isso torna o seu fluxo de trabalho muito mais seguro, porque você não está trabalhando diretamente na pasta aonde o arquivo original está guardado. Você está trabalhando numa visualização apenas dessa foto. E dessa maneira, então, qualquer coisa que aconteça, por exemplo, se você deletar, por engano, uma foto de uma coleção, ela continua no lugar original fisicamente no seu computador. Ela não é afetada fisicamente. Então, catálogo é a interface do programa e um banco de dados que armazena os metadados das fotos importadas. Coleção é um recurso de organização lógica das imagens que consiste em um agrupamento de fotos reunidas a partir de um critério que o operador, que o usuário define. Então são coisas absolutamente diferentes e são termos que a gente precisa conhecer para que a gente possa trabalhar no Lightroom de maneira consistente, segura e rápida. Porque eu posso, dentro de um catálogo, criar inúmeras coleções, cada coleção com uma finalidade. No meu trabalho, e aqui eu vou dar um exemplo pessoal, no meu trabalho, depois que eu importo as fotos pro catálogo, eu tenho várias coleções que dizem respeito às minhas necessidades específicas. Por exemplo, eu tenho uma coleção que são as fotos do álbum do casal. Eu tenho uma coleção que são as fotos que eu vou mandar para a decoradora. Uma outra coleção que são as fotos que eu vou mandar para a cerimonialista. Então eu organizo essas fotos em coleções e uma mesma foto pode estar em várias coleções. Então eu tenho uma foto, e aí suposição, enfim, eu estou fazendo aqui um exercício de imaginação, né? Eu posso ter uma foto que está na coleção do álbum do casal, que será utilizada no álbum do casal, e essa mesma foto pode estar na coleção da decoradora, da decoração, que eu vou mandar para a decoradora, e essa mesma foto pode estar na coleção da cerimonialista. Então eu posso ter uma mesma foto em várias coleções, sem que esse arquivo original tenha sido movido, copiado, sem que eu tenha tido necessidade de gerenciar esses arquivos, e sem que esse arquivo ocupe espaço em disco. Uma observação importante a fazer sobre a coleção é o seguinte: coleções são do catálogo. Veja, nesse catálogo nós criamos aqui 4 coleções. Se eu voltar se eu criar um novo catálogo, se eu for em arquivo, novo catálogo, e criar um novo catálogo aqui, eu vou botar aula, catálogo versus coleção. Vou criar esse novo catálogo aqui na área de trabalho mesmo, só para ser fácil de localizar. Vou clicar em criar, o catálogo com o qual a gente estava trabalhando se fecha, esse novo catálogo então se abre. Veja, um catálogo vazio, sem foto nenhuma, a gente não importou nenhuma imagem para esse catálogo ainda, mas o que é importante a gente perceber é que nesse subpainel coleções, aquelas 4 coleções que a gente havia criado no catálogo anterior não estão presentes. Então, as coleções são específicas do catálogo. As coleções inteligentes, que é aquele tipo especial de coleção que eu falei anteriormente, elas podem ter os seus parâmetros, as suas características reproduzidas em vários catálogos. Existe um método para isso. Mas as coleções tradicionais, elas são dependentes do catálogo, ou seja, você cria a coleção para o catálogo. Se você trocar de catálogo, você não tem mais aquelas coleções disponíveis. É claro que elas ficam sempre no catálogo onde foram criadas. Veja só, se eu voltar lá em arquivo,
for em abrir recente e voltar para o catálogo padrão, aquele com o qual a gente estava trabalhando, a gente tem que fechar um catálogo para abrir o outro, mas a gente vai ver que essas coleções elas estão aqui salvas. Quer dizer, a gente pode sair do catálogo e quando voltar as coleções estão disponíveis lá para a gente novamente. Então, é muito importante a gente compreender essa diferença entre catálogo e coleção. É uma dúvida bastante comum, eu vejo essa pergunta com bastante frequência, porque são coisas absolutamente diferentes e cada qual com as suas características e as suas funções. Espero que esse vídeo seja útil, que você possa aproveitar essas informações aí no seu fluxo de trabalho. Se você não estiver utilizando coleções ainda, espero que isso possa te ajudar a pensar, a criar uma estratégia de criação de coleções, de gerenciamento dessas coleções, que, como eu falei anteriormente, é extremamente útil e faz o teu trabalho se tornar um pouco mais seguro. E se esse vídeo foi bacana, foi interessante, foi útil para você, não esquece de compartilhar, de comentar, de curtir. Se você não está inscrito no canal, considere se inscrever, isso é muito importante para a gente. Isso faz com que o canal tenha mais visibilidade, que o YouTube entenda que esse conteúdo é um conteúdo relevante e, por outro lado, também mostra esse material para outras pessoas. Então isso é bom para o canal, nos motiva a continuar produzindo material, mas também é bom para quem precisa, talvez, de uma informação como essa, de um vídeo como esse, e eventualmente vai encontrar esse vídeo porque o canal se torna mais visível. Muito obrigado por terem assistido até aqui e até o próximo vídeo.